Oi pessoal, mais um vídeo de resenha aqui no canal. Quem ainda não assistiu, o primeiro é sobre 2 livros, então 2 livros do Hermann Hesse, Siddhartha e o Lobo da Estepe. Pra quem tiver interesse, né, depois que assistir esse daqui, pode ir lá dar uma olhadinha também. Hoje nós vamos falar sobre Dostoiévski. A primeira coisa, né, a primeira reflexão, digamos assim, que eu acho legal a gente fazer é por onde começar a ler Dostoiévski. Muita gente pergunta isso, pesquisa isso, quando, né, conhece Dostoiévski, ouve falar, muita gente, já ouvi falar muita gente elogiando a escrita dele, as obras dele. Então, quando a pessoa vai se embrenhar aí pelo mundo de Dostoiévski, tem algumas possibilidades. Ou a gente só escolhe um livro ao acaso, ou a gente escolhe um livro que já conhece um pouco, já tem um pouco mais de proximidade, ou faz o que algumas pessoas fazem, que é ler em ordem cronológica. A gente gosta de fazer isso, né? Ler em ordem cronológica. Eu pensei várias vezes em começar a ler Dostoiévski dessa forma, mas no final o que eu escolhi, e que é uma sugestão muito pessoal, obviamente, mas o que eu escolhi, depois vocês que já começaram a ler Dostoiévski, ou quem for começar a ler Dostoiévski, deixa aí nos comentários o que acha. Mas eu sugiro, e foi o que eu fiz, e gostei de ter feito isso, foi ler o livro que mais eu tinha interesse. Então eu já ouvi falar de vários livros dele, começo ali, logo os primeiros que ele lançou, os mais famosos, né? Então, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, enfim. E aí, eu tenho, né, alguns desses livros aqui, eu ficava super em dúvida, mas por onde que eu começo, né? E a minha escolha foi começar pelo livro que eu tinha mais interesse de ler, que era Crime e Castigo. Eu gostei muito, fiz um monte de marcação, então acho que qualquer página que eu abri aqui pra vocês, eu marquei algum trecho. Então, quando eu comecei a ler, eu já marquei aqui várias coisas, né, que falam da escrita dele, sobre a vida, um pouco de Dostoiévski, enfim. E quando ele começa a história de fato, né, aqui no capítulo 1, eu já venho com várias marcações. Porque esse livro realmente, eu não tive dó, gente, não tive dó de fazer marcação, de marcação com caneta marca-texto, né? E também essas marcações com essas fitinhas, não tive dó. Nesse livro aqui, eu queria realmente mergulhar no livro, e isso me ajuda, né? Marcar os livros me ajudam. Então, logo no começo, no capítulo 1, eu já marquei, já comecei a marcar, então começa a entender com quem que a gente vai estar lidando aqui, porque a gente vai estar lidando com uma personagem aqui muito complicada. A gente vai viver na cabeça dele por algum tempo e não vai ser fácil, não vai ser divertido, digamos assim. Então tem uma parte aqui logo no primeiro capítulo, né, que ele diz: estava a tal ponto apegado ao seu quarto e afastado de todos que receava se encontrar com quem quer que fosse, e não somente com a dona de casa. Abandonara por completo os seus trabalhos cotidianos e não queria se preocupar com eles. Ou então, preferia se atirar como um gato pela escada abaixo e se deixar cair sozinho, contando que não visse ninguém. Por aqui a gente já percebe que é alguém solitário e, por livre e espontânea vontade, não gostaria de sair desse estado solitário, né? E que por livre e espontânea vontade não gostaria de sair desse estado solitário, né? Que atrás, né, sempre tem um depoimento de alguém que leu o livro e deixou ali uma frase, 3 frases no máximo, né? Algo muito direto e resumido. E aqui nada mais é, né? Nesse livro aqui, e nessa edição, nada mais é do que Nietzsche. Então, Nietzsche leu a obra do Dostoiévski e disse: Dostoiévski é o único psicólogo que tem a me ensinar. A gente tem aqui nesse livro a história de um homem. A gente vai passar muito do livro dentro da cabeça dele. A história, ela não é escrita por esse personagem. A gente não tem um personagem narrador.
né? Uma terceira pessoa aqui que conta toda a história, mas essa pessoa tá totalmente dentro da cabeça. A gente vai acompanhar ele, né, o Raskolnikov, nada mais, nada menos do que, nessa edição aqui, claro, 590 páginas. Então, a gente vai passar 590 páginas. Praticamente todas elas, gente. Praticamente todas, assim, dentro da cabeça do Raskolnikov. Aqui, a gente tem uma questão que cometeu um crime, claro, né, o nome do título. Houve um crime, então Raskolnikov, ele comete um crime. Nas primeiras páginas, a gente vai conhecer a pessoa que ele matou. A gente vai conhecer ela em vida ainda, não é que a história começa depois que ele já cometeu esse crime. Então isso vai tornando a sua leitura e a sua imersão na cabeça dele forte. Porque não é como que se o crime já tivesse acontecido, agora ele tem que lidar com isso, as consequências desse crime. A gente entra na cabeça dele, né, pela perspectiva do narrador, então isso é importante também, é uma perspectiva do narrador de tudo aquilo que está acontecendo. A gente entra na cabeça do Raskolnikov antes dele cometer o crime. Então a gente entende, por exemplo, esses trechos que eu comentei com vocês, a gente entende o que estava passando na cabeça dele antes. Como ele estava se comportando, o que estava acontecendo, onde ele morava. E a ambientação disso tudo ajuda muito a essa imersão também. Então, por exemplo, a gente tem aqui no livro a descrição de onde ele morava. Então, ele morava ali no quarto, como era o quarto dele. A gente tem a descrição de como esse quarto ele era pequeno, como ele deixava ele angustiado, porque era muito pequeno. A casa ali onde ele ficava, ele não queria encontrar outras pessoas, mas outras pessoas moravam ali. Então, tudo isso vai gerando essa ambientação, não só preparando a gente para entender como ele estava se vencendo a cometer esse crime, porque sim, gente, na cabeça dele, ele se convence a cometer aquele crime. Então, ele acha justificativas para poder cometer aquele crime. Então, ele acha justificativas sobre o trabalho daquela mulher, que não seria uma pessoa que é muito por deixar viva. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, é aquela questão de... Ela faz mal pra tanta gente, por que eu vou deixar ela viva? Então, assim, se eu tenho a possibilidade, se eu estou em dúvida de deixar ela viva ou não, né? Por que eu vou deixar se ela faz mal pra tanta gente? A vida dela nem vale tanto a pena assim. Então, é esse tipo de pensamento que a gente vai conhecendo na cabeça dele. Então, tem essa parte inicial, que é onde a gente conhece quem é essa pessoa, né? Quem é o Raskolnikov, quem é a pessoa que ele vai cometer o crime, o que ela faz, o que ele faz. Então, a gente sabe que ele não tá mais estudando, ele trancou a faculdade. Por algumas páginas, ele tenta se convencer, né? Ali dentro da cabeça dele, que é porque ele não tinha dinheiro. Mas a gente vai tomando conhecimento de outros aspectos psicológicos dele que acabaram tendo consequências também físicas, digamos assim. Então, começa a conhecer como que ele é fisicamente e como ele está. Então, ele não toma banho, então ele tem um aspecto um pouco mais sujo, assim, andando pela rua, o pessoal acha ele um pouco esquisito. E a gente chega na parte do crime, que realmente acontece. A cena do crime assim, é uma escrita que Dostoiévski tem que dispensa um pouco comentários de quão incrível é, porque é um autor super famoso, super reconhecido, vários livros clássicos, então realmente ele tem uma fama de escrever super bem, de ser um autor realmente muito reconhecido, né, hoje em dia. Então, eu não vou nem ficar me estendendo muito pela linguagem dele, o quanto é incrível. Eu quero oferecer algo mais substancial aqui de comentário, né? Não ficar chovendo molhado. Então, a gente tem essa passagem de ambientação, tanto do Raskolnikov quanto do lugar que ele mora, o que ele tá pensando, etc. Beleza, ele cometeu o crime. E aí, a gente entra numa mente... num buraco muito fundo.
Então, eu não li esse livro muito rápido. Eu achei que quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, eu tô adorando esse livro, eu vou ler ele super rápido. O que aconteceu? Era exaustivo pra mim ficar tanto tempo na cabeça do Raskolnikov, porque antes dele cometer o crime, já não era muito leve, né? E depois que ele cometeu o crime, então, ele entra num buraco fundo e aí é só ladeira abaixo. Então, ele começa a tentar se justificar para as pessoas que estão investigando aquele crime. Ele tenta não levantar suspeita, mas à medida que ele tenta não levantar suspeita, ele levanta mais suspeita ainda. Então, são aqueles casos que você fica, meu Deus, fica quieto, por que você tá se complicando ainda mais, né? Totalmente falando aqui da parte do personagem, né, que a gente começa a ficar próximo, né, dele, porque, de novo, gente, eu vou falar isso várias vezes, já falei várias vezes, né, mas a gente fica na mente dele, então é muito isso de você pensar o que ele tá fazendo, e aí ele pensa, não posso me incriminar, quero justificar isso, eu quero ir lá nos investigadores, contar alguma coisa que me distancie, né, dessa parte de ser suspeito, e ele acaba se complicando e se complicando ainda mais. A gente passa a conhecer tanto a mãe dele quanto a irmã também, que mora em outra cidade, mas elas vão visitar ele porque a irmã, ela tinha uma proposta de casamento. Por eles estarem sem dinheiro, né, a mãe achar que não tem muito mais dinheiro, elas entendem como uma boa coisa a irmã dele se casar com esse homem, porque ele tem ali algum dinheiro, ele é mais velho e ele poderia dar uma vida mais tranquila, digamos assim, para ela, mais estável, né, financeiramente falando. Mas com o andar da carruagem, depois que também o Raskolnikov, ele se vê nesse emaranhado, né, do crime, tem alguns entraves com esse homem que ela iria se casar, e ela acaba não se casando com ele e se aproximando do amigo do Raskolnikov, que é alguém que tá ali por ele a todo momento. Então é um amigo que realmente, apesar de tudo isso que o Raskolnikov faz, dele ser arredio com as pessoas que estão perto dele muitas vezes querer se desvencilhar ali da mãe, da irmã, apesar também de gostar muito, principalmente da irmã, né, e tecer, assim, um sentimento bem de ligação de filho realmente com a mãe. Ele realmente tem essa ligação com a mãe dele, né, não é só algo imposto, mas dá pra ver que ele realmente tem esse respeito pela mãe dele, mas mesmo assim, eles têm alguns momentos bem difíceis. Elas não sabem muito bem como lidar com o jeito dele, assim, né? Porque elas encontram ele logo ali depois que ele cometeu o crime. Então ele tá nessa, assim, ele tá com uma relação super conturbada com a mãe, com a irmã, o amigo dele tentando ajudar, mas ele não quer ficar perto de ninguém, ele quer ficar isolado. E aí, num certo momento, ele começa a ter algumas alucinações. Então, quando ele tá no quarto dele ali, passando mal, porque ele não quer comer, ele não faz nada, ele não quer fazer nada. Ele começa a ter algumas alucinações e ele começa a falar algumas coisas e vai se incriminando cada vez mais. Então, quando a gente vê que ele tá chegando assim nesse fundo do poço que eu falei, né, a gente percebe que esse é o castigo dele. Então, ele não foi preso, os investigadores não chegaram até ele assim de forma contundente, né, colocaram ele na cadeia e tudo mais, mas ele já tá pagando pelo crime. Porque ele começou a ficar tão mal, a mente dele que já não estava nada boa antes do crime, né? Durante o crime, ele também, ele se coloca com uma frieza e achando justificativas para cometer aquilo, assim, coisas impensáveis. E depois a gente já percebe que ele começou a realmente receber o castigo, né? E aí, pra mim, é isso que fala aqui no título e no livro. O castigo dele é todo esse caminho que ele percorre e o que ele passa dentro da cabeça dele, que a gente também é obrigado a estar, assim, angustiante, e ele realmente fica muito mal mesmo, e a gente fica mal lendo também. Tanto sofrimento que ele tá sentindo, culpa, um momento ele começa a se questionar, e aí ele não tem mais culpa, e depois ele fala, mas eu não tô tendo culpa, e ele começa a sentir culpa por não sentir culpa. Então, eu falei pra vocês que não ia falar nada clichê, né, sobre Dostoiévski, mas vou ter que falar outra coisa clichê aqui, que é basicamente o comentário do Nietzsche, né, dele, né, ser esse psicólogo e tal, porque ele conhece a mente humana como ninguém.
Então aqui, a gente ter esse caminho dentro da mente do Raskolnikov, a gente vê o trabalho do Dostoiévski de maneira cristalina. Então você é arrastado com essa pessoa que cometeu um crime, tá pagando pelo seu crime, não ainda da maneira judicial, né, judicialmente falando, mas ele já tá pagando ali internamente, ele tá recebendo um castigo psicológico, digamos assim, e ele vai só ladeira abaixo, como eu já falei aqui pra vocês, nessa angústia interna, e ele começa a não ver mais nenhum tipo de perspectiva. Ele tinha ali pra ele, né, se convencendo de que ele fazendo isso, ele ia pegar o dinheiro dessa mulher, e ele ia conseguir se melhorar de vida, se restabelecer na vida dele, etc. Mas o que acontece é que no fim ele nem fica com dinheiro, ele só fica com castigo mesmo do crime. E ele esconde depois algumas coisas dessa mulher para tentar não levantar ainda mais suspeitas sobre ele, mas no final ele tá tão absorto naqueles pensamentos pós-crime que não tem mais o que ele fazer. E as pessoas em volta começam a perceber, e ele também conhece uma mulher, que aqui nada mais é do que um paralelo bíblico. Vou fazer esse paralelo, quem não ler vai ler aqui e talvez pegar essa referência, mas ela vem como uma pessoa extremamente bondosa, mas ela ganha a vida de uma maneira assim que a sociedade não vê como muito boa. Então ela entra na vida dele, ela ajuda ele a tentar se perdoar e tentar fazer a coisa certa depois de ter feito tantas coisas ruins e criminosas. Então ele começa a entender um pouco mais e tentar buscar um pouco mais esse caminho da redenção. Então ela vai mostrando o caminho da redenção para ele. E ali, a partir dali, ele ainda tá nessa toada aí do castigo, mas ele quer que esse castigo, ele busque a redenção a partir desse castigo. Então, ele vai buscar a redenção por duas formas. Tanto a judicial se entregando, né, judicialmente falando, ele se entrega ali para poder cumprir o que ele precisa cumprir, os trabalhos forçados no final do dia vai ser isso. E também ele se entrega na redenção de ver que ele errou, não ver mais como algo necessário de ter sido acontecido, mas como algo errado, como algo criminoso, e ela ajuda ele a enxergar isso e também ter um pouco mais de interesse em viver, em ser uma pessoa melhor. Então a gente tem duas pessoas muito importantes nesse caminho da redenção. Eu vejo o amigo dele como um grande protagonista até a chegada dela. Então, acho que os dois, eles ajudam Raskolnikov realmente a ir em direção dessa redenção, porque talvez sem eles ele não teria sobrevivido, ele ia ser jogado numa cela mesmo, e ele ia ficar absorto nos pensamentos dele até algo de pior acontecer realmente com ele, porque ele não estava conseguindo sair da mente dele, racionalizar, ver o que ele fez, que foi errado, que ele precisa pagar por aquilo, mas assim, tentar um caminho de redenção realmente que ele consiga, né, viver, enfim, e melhorar como pessoa, apesar disso, e ver o quão grave foi, né. Então, acho que sem essas pessoas, tudo bem, a gente teve ali a mãe, a irmã também, que, principalmente a irmã, né, ajudou ele a ter um pouco mais de clareza sobre a própria vida dele, mas com certeza sem um amigo e sem essa pessoa, né, que apareceu na vida dele, ele não conseguiria atingir essa redenção. Então a gente pode entender que ele teve sim um castigo, ele não ficou jogado numa cela de prisão por décadas, mas ele teve um castigo psicológico. Claro que em casos assim de crime à sociedade, né, e a gente espera que essa pessoa ela pague judicialmente, ela cumpra ali pelo menos os anos que estão estabelecidos na lei atual, ou o que seja a lei atual, né, estabelecida ali para uma consequência do crime que foi feito. Mas no livro a gente não vai achar tanto esse castigo judicial. Não acho que esse seja o plot também da discussão aqui. Eu acho que realmente é uma questão mental e a capacidade de novo do Dostoiévski entrar na mente
humana, estabelecer isso numa personagem e fazer o leitor entrar na cabeça dessa personagem, assim, vivenciando o que há mais de complexo na mente humana. Não é dual, é uma dualidade, não é dual, né? Então, é uma complexidade enorme. O livro não é difícil, assim, de se ler, não são escritas, assim, que você vai ler e vai falar, meu Deus, o que ele tá falando? Não, mas tem todas essas camadas e principalmente essa parte psicológica que talvez você não pegue tudo de uma vez na primeira leitura, realmente você tenha que ler mais de uma vez. E à medida também que eu acho que você avança nas leituras do Dostoiévski, nos outros livros, você também consegue ter mais repertório, entender mais. Lendo a biografia dele, você consegue entender mais o que ele faz, como ele faz essa dinâmica, né? Como ele coloca tantas camadas aqui nas personagens, as referências que ele busca, referências bíblicas, referências de personagens, de jeitos, enfim. Então, acho que à medida que vai caminhando a leitura pelos livros dele, obviamente você vai criando mais repertório e mais senso crítico ali para tudo que aparece na obra dele, que por mais que você consiga ler, assim, não é difícil de ler, a compreensão de todas essas camadas pode te demandar um pouco e demandar realmente, assim, de você ficar ali absorto no que aquela personagem está vivenciando. Então, como eu disse no começo do vídeo, a minha recomendação pessoal é por pegar ali o livro que você mais tenha vontade de ler, que você já conhece, que você já tem um interesse. Eu acho que isso vai abrir portas para o mundo de Dostoiévski, para você adentrar nesse mundo e ser muito feliz. Às vezes nem tão feliz lendo, mas quando você termina, você vê que realmente leu algo muito genial. A minha próxima leitura será Noites Brancas. Vou trazer resenha também aqui pro canal. Minha intenção é ler todos os livros dele. Decidi não ler por ordem cronológica, obviamente, porque eu já comecei por esse aqui. Vou ler Noites Brancas e depois provavelmente Irmãos Karamazov. E fica a recomendação, chovendo molhado aqui, né, gente? A recomendação demais desse livro. E os próximos livros vêm em breve. Eles vêm aí em breve e eu vou compartilhar todas as minhas impressões com vocês. Muito obrigada por assistir.